segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 10, no seu verso de número 38, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso de número 38, a palavra do Senhor nos diz assim: quando Jesus e seus discípulos continuaram seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhe hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém pode tirar isso dela. Amém? Que você possa se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pegamos esse texto por base, um texto curto para se falar, muitas das vezes quando você lê rapidamente essa palavra, você não vai perceber alguns detalhes se você parar e meditar e ler e reler essa palavra profunda, pois a palavra do Senhor é como se você cavasse, e quanto mais você se cava, mais água você tira desse local. Então, quando nós meditamos, quando nós se interessamos pela palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai tocar em nosso intelecto, ele vai começar a abrir o nosso conhecimento, como o salmista ele chega a dizer: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar a sua lei, pois a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é só discernida espiritualmente. E quando nós lemos o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, Jesus separa os 70 para fazer a obra do Senhor. Então ele separa de 2 em 2 e manda eles para o campo missionário, pregar a palavra nos becos, nas vielas, expulsar demônios, curar os enfermos e assim sucessivamente. Então eles voltam alegres, regozijando, que é algo normal. Eles disseram: Senhor, os demônios se sujeitam ao nome do Senhor. Mas Jesus olha para eles e diz: não se alegre apenas só disso, se alegre para que o teu nome seja escrito no livro da vida. E quando também aquele homem chega no Senhor Jesus Cristo e pergunta: quem é o nosso próximo? E Jesus conta aquela parábola do bom samaritano. Jesus fala daquela parábola e pergunta para ele: quem foi aquele que ajudou o seu próximo? Ele diz: foi aquele a qual pegou aquele homem e cuidou daquele homem. E quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos fazendo um favor ao reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como nós amarmos o nosso próximo se nós não amarmos a nós mesmos. Se nós não tivermos paz com nós mesmos, não tem como nós dar paz para o nosso próximo. É como o Senhor disse para os discípulos: chegarem numa casa, se você disser paz e aquela pessoa não receber a paz, então após volta para você novamente. É quando nós estamos aqui em cima do púlpito dizendo: a paz do Senhor Jesus, nós estamos profetizando bênção, nós estamos profetizando prosperidade, saúde na sua vida. E quando você diz amém, quando você pega e diz amém, eu creio nessa palavra, então a palavra vai para você. E se você não pega a palavra volta para aquele que está com ela. E isso que Jesus está ensinando para os discípulos. E quando nós lemos esse verso de Marta e Maria, a qual o Senhor colocara ao meu coração, observando a cada ponto, a cada palavra, e o Senhor me colocou um tema ao meu coração, o tema que quer dizer foco. Nós temos que ter foco. Aleluia, aleluia. O grande problema das pessoas hoje em dia é falta de foco. E quando nós temos um
foco, quando nós temos um objetivo e nós pegamos isso como meta, como um objetivo a ser alcançado, nós vamos alcançar. O exemplo bem claro disso é quando todo ano vira um ano e todas as pessoas fazem planos, fazem metas, fazem propósitos, dizem: esse ano eu vou fazer essa viagem, esse ano eu vou receber um aumento do meu salário, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, mas isso vai se passando o tempo e vai se acabando, vai se deixando, ou seja, o foco já saiu dela. E muitas das vezes nós não temos percebido isso. Muitas das vezes nós, como crentes na igreja, não temos atentado para isso. E nós estamos perdendo o foco. Nós estamos perdendo o objetivo de irmos para o céu, de buscarmos mais a presença de Deus, de chegarmos mais à presença de Deus. Quando nós vemos esse texto, Jesus, ele chega numa casa. Jesus, ele senta, ele está sentado ali, ele cumprimenta todos aqueles que estão naquela casa, como era de costume naquela época. E o texto vai dizer sobre duas mulheres, Marta e Maria. Marta estava tão atarefada que nem se preocupou quando Jesus estava na sua casa. Mas Maria, o texto diz que ela se assentou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Pés na Bíblia simboliza autoridade e domínio. Só se senta aos pés daquele que quer aprender. Como Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então Maria estava ali assentada, ouvindo aquilo a qual o Senhor estava para falar, estava para ensinar. Mas a sua irmã Marta estava ali também, mas a palavra diz que ela estava distraída. E eu fui procurar o que significa essa palavra distraída. A palavra distraída significa ser puxado, ser arrastado para longe ou ficar perturbada. Ou seja, naquela distração, mesmo ela estando no lugar onde Jesus estava, ela estava distante, ela estava sendo arrastada para longe da presença do Senhor, porque ela estava distraída. E a palavra do Senhor nos fala em Amós 3,3, diz assim: andarão dois juntos se não tiver concordância. A palavra divisão, irmãos, ela vem de duas palavras, duas visão. Se nós não tivermos focados, se nós não tivermos um objetivo, nós vamos ficar distraídos dentro da casa do Senhor. Jesus vai estar na casa e nós vamos estar longe dele, mas mesmo assim estando no mesmo lugar. É isso que estava acontecendo com Marta. É isso que estava ocorrendo com aquela mulher. E Jesus fala que uma casa dividida, ela não subsiste, ela vai à ruína. Marta estava tão envolvida com as coisas seculares, com as coisas da sua casa, que ela estava não se preocupando em estar com Jesus, ela estava se preocupando porque Maria estava ali e não estava ajudando ela. Porque Marta estava com o seu foco dividido. E essa é a estratégia do inimigo hoje: deixarmos nós com a mente perturbada, deixarmos nós com a mente pensando em várias coisas, pois a estratégia dele é deixar você pensar e pensar e pensar em coisas secundárias, em coisas fúteis, a qual não vai te levar muitas das vezes a nada. É por isso que Paulo ele chega a falar nas cartas aos Romanos, para nós não se moldarmos com as coisas desse mundo. Verdade, Jesus. Para nós não estarmos na presença de Deus, aonde Jesus está, e a nossa mente está dividida. Aconteceu isso com o salmista Asaf. No Salmo de número 73, no verso de número 2, ele fala: os meus pés quase desviaram por observar o ímpio. Ou seja, ele estava na casa de Deus, mas ele estava observando
estava dividida, porque talvez Asaf estava pensando: o ímpio prospera, o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo, e por que eu não prospero, por que eu não avanço? Eu te convido um dia a sentar e conversar com o ímpio por 30 minutos e conversar sobre a vida dele. Aí você vai dizer: realmente eu sou uma pessoa próspera. Porque muitas das vezes nós associamos prosperidade com coisas materiais. Aleluia, Deus. Muitas das vezes nós associamos prosperidade com casa, com carro, com dinheiro, com tudo que o mundo lhe oferece, e muitas das vezes nós somos prósperos dentro do nosso lar. Esses homens ricos são prósperos no serviço, mas o casamento está destruído. Eles são bem no casamento, mas o trabalho está destruído, a saúde está destruída. Por que tantos milionários têm se suicidado se eles têm tanto dinheiro? Se eles têm tantas coisas, por que eles se matam? Porque eles têm depressão, porque eles têm isso, porque eles têm aquilo? É porque lhe falta algo. E muitas das vezes nós temos tudo isso, temos saúde, temos paz, temos a nossa família ao nosso lado, e muitas das vezes nós não agradecemos a Deus. Muitas das vezes nós reclamamos por coisas que nós não temos. Esquecemos de agradecer a Deus pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo alimento a qual Ele tem dado todos os dias para nós, pelos livramentos que Ele tem dado. E é por isso que a estratégia do inimigo é essa: é ocupar a nossa mente ao máximo, para nós não irmos aos pés de Jesus, para nós não socorrermos aos pés de Jesus, porque o inimigo é estrategista. Sim. É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo número 6, ele fala do capacete da salvação. Ele fala para nós protegermos a nossa mente, a nossa cabeça, para que ela possa estar sã, para que ela possa estar ligada nas coisas celestiais. Porque se a nossa cabeça estiver desprotegida, o inimigo atacar é algo fatal, é algo que vai nos levar para longe, mesmo nós estando perto, mesmo nós estamos em corpo, mas o espírito, a mente está longe. Glória, 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 glória. O inimigo tem usado isso contra o ser humano. Glória, glória. O inimigo tem trabalhado tanto na mente do ser humano de uma forma a qual, se nós não vigiarmos, a qual, se nós não atentarmos dentro da igreja, nós vamos estar dentro da igreja, mas desviados. Glória, glória. Nós vamos estar dentro da igreja fisicamente, mas espiritualmente, como a igreja de Laodiceia. Glória, 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 glória. Porque aquela igreja tinha tudo de material. Deus. Ela chega a dizer: de nada eu tenho falta, de nada eu preciso. Mas Jesus estava para fora da igreja pedindo para entrar, porque eles podem ter tudo, mas eles não têm Jesus Cristo. Não adianta nós termos casa, não adianta termos carro, não adianta termos tudo, mas se nós não temos Jesus Cristo, nós não temos absolutamente nada. É por isso que a geração do século 21 ela tenta buscar os bens materiais. É por isso que a geração do século 21 está tão preocupada com o dia de amanhã, porque é uma estratégia do inimigo. Porque ele sabe que o material ele mata o espiritual. Quando Jesus é tentado em Mateus capítulo número 4, Satanás só oferece coisas terrenas. Ele só oferece coisas materiais, porque ele sabe que o material mata o espiritual. É por isso que a
que tinha tudo, mas não tinha água potável. Eles pegavam água de Colosso, que era uma água gelada, e água de Herápolis, que era uma água quente. Então, quando a água se juntava, ela ficava morna. É por isso que Jesus fala: vocês são mornos. Para eles entenderem melhor o que Jesus queria dizer para eles. Quando o frio e o quente se juntam, se torna morno. Quando o material e o espiritual se tornam no mesmo ambiente, ele começa a se tornar uma pessoa morna. Ele começa a esquecer de Jesus Cristo e começa a buscar as coisas materiais, ou seja, a mente dele está dividida. A mente dele está dispersa. É por isso que Jesus, ele fala isso para Marta, não como uma repreensão. Eu entendo isso não como uma repreensão, mas quando Jesus fala: Marta, Marta, ele está dizendo aquilo com uma forma de carinho, com uma forma de chamar atenção para ele, e dizendo: você está muito agitada, você está muito perturbada. Maria escolheu a melhor parte, e isso ninguém vai tirar dela. Marta estava muito agitada. Marta estava sem foco. Marta precisava ter um objetivo. Marta precisava chegar em algum lugar. É por isso que em Atos capítulo de número 6, quando a igreja começa a crescer, começa a ter trabalho, começa a ter reclamação, então os apóstolos pensam: nós vamos ter que escolher diáconos para estar dividindo as tarefas, porque nós temos um objetivo, nós temos um foco, que é a palavra, que é a oração. Então eles tinham um objetivo, ou seja, eles tinham que orar, eles tinham que ler a palavra do Senhor. E o estado a qual Marta estava se encontrando, um estado de agitação, é um estado a qual ela vai começar a perder força, a qual a pessoa que anda muito agitado, ele vai andar cansado. É uma força que ele poderia usar na obra de Deus, mas ele está usando aquela força, aquela agitação em outra coisa. Isso é o mal da agitação. Isso é um malefício a qual a pessoa que ele não tem foco, a qual ele não tem objetivo, ele começa a ficar agitado, ele começa a ficar perturbado, ele não consegue ficar quieto, porque a mente dele está em turbilhão. A única coisa que o ser humano não consegue parar de fazer é parar de pensar. Você está todo o tempo pensando, até deitado você está pensando, ou seja, a sua mente está sempre girando, a sua mente está sempre em movimento. Então o ser humano ele está pensando, e ali Marta estava preocupado com as coisas a fazer, com as coisas de casa, lavando o prato, preocupada em colocar o almoço para Jesus na mesa, estava preocupado com tantas coisas, e Jesus estava sentado pregando a palavra. Maria estava ali sentada, ouvindo e dizendo: eu estou aprendendo da palavra do Senhor. Mas Marta, ela não se inquieta. Ela vê Maria sentada ali e fala para Jesus, dizendo: o Senhor não se importa dela estar aí e eu fazendo tudo essas coisas aqui em casa? E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, você está tão preocupada com todos esses serviços caseiros. O problema de Marta, irmãos, não era o trabalho. O problema dela era se deixar distrair e se desgastar.
Esse foi o problema de Marta. A sua mente agitada e perturbada estava tirando a sua concentração, estava levando ela para longe da presença do Senhor Jesus. E quando Jesus disse para ela se preocupar, o segundo resultado que ocorre com uma pessoa muito agitada é a ansiedade. Verdade, Deus. Aleluia. Ele começa a ficar ansioso. Aqui não estamos falando do transtorno de ansiedade, a qual afeta milhares e milhares de pessoas. Aqui a ansiedade de Marta é que ela estava colocando os seus projetos no futuro e não conseguindo ter ação no presente. Ou seja, a mente dela estava no futuro, mas ela não conseguia terminar aquilo que estava no presente ainda. Marta estava na cozinha, mas ela queria também estar com Jesus. Mas ela não estava nem resolvendo o futuro e nem tendo ação no presente, ou seja, ela estava engessada. Glória, glória. Ela não conseguia ter um avanço. É como aquela pessoa que ele está pensando daqui 5 anos, no final do ano, daqui 3 meses, mas ele não consegue terminar nem o dia de hoje. Ele não consegue nem trabalhar o dia de hoje, ele já está pensando daqui 6 meses. Aleluia, Deus. Muitas das vezes as pessoas, elas não percebem que o seu futuro é hoje. O meu e o seu futuro é hoje. Porque o nosso futuro depende do presente. Porque tudo que eu fizer hoje vai refletir no amanhã. Então o meu futuro não é amanhã, o meu futuro é hoje. Glória, glória, glória. O meu futuro é o presente. O agricultor, quando ele planta, ele diz: a minha ceifa vai ser grande, porque ele sabe que amanhã ele vai colher o que ele plantou hoje. Porque ele sabe o que ele plantou hoje. Aleluia, Deus. Então o futuro não é amanhã, o futuro é hoje. Aleluia, Deus. Então Marta não estava nem tomando conta do presente e já estava pensando no futuro. É como aquela pessoa que ele pega tanto trabalho, tanto a fazer, e ele não consegue dar conta de nenhum dos afazeres, mas ele está pensando no dia do amanhã. Então a sua mente começa a ficar turbada, a sua mente começa a agitar e ele começa a ficar preocupado e dizer: será que eu vou terminar isso? Será que eu vou conseguir isso? Será que a minha meta vai ser essa? Mas ele não consegue nem terminar um trabalho. Muitas das vezes nós estamos querendo abraçar o mundo. Nós estamos com tantos afazeres que isso está tirando o nosso foco, está tirando o nosso objetivo. É como aquela pessoa que ele dobra os seus joelhos, até na oração ele não tem foco. Ele começa a orar sobre uma coisa, daqui a pouco a mente dele apaga, e ele percebe e retorna e diz: o que eu estava orando mesmo? Até a oração dele é sem objetivo, até a oração dele é sem foco, porque a mente dele está agitada, a mente dele está perturbada. E é isso que essa palavra quer falar para mim, quer falar para você, para nós termos foco, para nós termos objetivos na presença de Deus. É por isso que Jesus fala para Marta: Maria escolheu a melhor parte, porque isso ninguém vai tirar dela, porque o que ela está plantando hoje, ela vai colher amanhã. Ela está plantando coisas espirituais, então isso ninguém vai roubar dela.
Isso ninguém vai chegar e tomar de Maria, toma, isso é meu, não, porque lá o ladrão, o ferrugem, a traça não corrói. Aleluia, Deus. É por isso que Jesus também adverte em Lucas capítulo 12 daquele rico insensato. Aquele homem que ele pensou tanto nos seus bens materiais, que ele disse: agora eu posso descansar. E Deus fala para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Deus, glórias. E para quem ela será? É, Deus, aleluias. Pedir ali significa requerer. Ou seja, a minha vida e a sua vida, ela é um empréstimo. Deus vai requerer tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós plantarmos. Nós vamos ter que dar conta de cada semente, de cada palavra, de cada ato, de cada atitude que nós fazermos. Maravilhoso Deus. Foco. Aleluia, Jesus. Para nós termos foco. É por isso que Paulo diz na carta aos Filipenses: prossigo para o alvo. Alvo significa olhar fixamente para alguma coisa. Aleluia. Para onde você está olhando, esse será o seu alvo. Esse será o seu foco. Grandioso Deus. Eu estava lendo um livro esses dias e o autor ele diz que uma pessoa normal ele não consegue olhar para um objeto por mais de 10 segundos. O seu olhar desfoca rapidamente. Mas que hoje nós viemos ter foco, nós vamos ter objetivo, não nas coisas terrenas, mas nas coisas espirituais, porque tudo aquilo que nós buscarmos espiritualmente, as coisas materiais vão ser consequências, e Deus vai entregar tudo aquilo a qual for necessário para mim, for necessário para você. Tenha foco, tenha objetivo, saia daqui tendo foco aos planos que você fez no começo do ano, aquele plano, aquele sonho, aquele projeto, aquele propósito. Tenha foco, tenha objetivo que você vai conseguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha foco que o Senhor irá te ajudar. Uma pessoa sem foco é como uma pessoa num quarto escuro com os olhos fechados procurando um gato preto. Ela não vai encontrar nada. E você possa ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Foco, tenha objetivo que você vai alcançá-lo em nome de Jesus. Amém? Aleluia.